Como é possível extrair óleo de um grão que, ao toque, parece completamente seco? O que parece um simples óleo dourado na prateleira do mercado, na verdade, nasce de um dos processos mais extremos e precisos da indústria moderna. Imagine milhões de grãos de milho, duros e secos, sendo transformados em líquido puro por máquinas que trabalham tão rápido que parecem desafiar a visão humana. A cada segundo, toneladas entram em funis metálicos que engolem tudo como se estivessem famintas. E essa é apenas a porta de entrada de uma das cadeias industriais mais impressionantes do mundo. O processo de fabricação do óleo de milho envolve temperaturas violentas, moagem fina como poeira e uma sequência de etapas tão sensíveis que qualquer erro pode transformar cargas inteiras em desperdício. Se você é novo por aqui, sejam bem-vindos ao Fábricas e Fatos, o lugar onde abrimos portas que quase ninguém vê. Agora, antes de seguir para as próximas etapas, e elas são de cair o queixo, já aproveita e se inscreve aqui no canal Fábricas e Fatos. Já se inscreveu? Então me diga, qual outro alimento comum você acha que passa pelo processo mais brutal antes de chegar à sua mesa? Fala para mim aqui nos comentários. Logo depois dessa primeira seleção brutal dos grãos, vem um detalhe curioso. Se você assistiu ao nosso último episódio sobre o azeite de oliva, vai perceber que o óleo de milho segue por um caminho totalmente oposto, onde a delicadeza dá lugar à força bruta e engenharia pesada. É quase como comparar uma cirurgia artesanal a uma operação industrial colossal. E é exatamente aí que a história começa. Sensores analisando cada grão em frações de segundo, máquinas separando impurezas com precisão clínica e gigantes metálicos movendo toneladas como se fossem penas. Tudo isso para garantir que apenas o milho perfeito entre nesse ritual mecânico que transforma o impossível em óleo. O primeiro impacto ao entrar numa fábrica de óleo de milho é perceber a escala absurda de tudo. Caminhões despejam montanhas de milho em silos gigantes, capazes de alimentar uma cidade inteira. Cada grão passa por sensores ópticos que analisam cor, brilho e microdefeitos em frações de segundo. É uma triagem implacável. Só o milho com umidade e amido ideais segue adiante. Depois da seleção, vem a lavagem e uma secagem precisa. Aqui, cada detalhe importa. 1% de umidade a mais já compromete o rendimento da extração, afetando temperatura, pressão e eficiência das prensas. É como preparar um atleta. Nada pode sair do ponto. A etapa seguinte é a moagem, onde o milho é triturado até virar uma farinha densa. Moinhos de rolos separam casca, gérmen e amido. E é no gérmen, a menor parte do grão, que está o verdadeiro tesouro. Uma curiosidade que surpreende muita gente. De 100 quilos de milho, menos de 5 quilos tem potencial real para produzir óleo. O restante vira farinha, ração e derivados industriais. Nada se perde. Com o gérmen isolado, começa a prensagem mecânica. Imagine um parafuso de aço comprimindo o material com tanta força que a temperatura sobe imediatamente. O óleo bruto escorre pelas fendas, enquanto o resíduo seco, a torta, segue para outro tratamento. Mesmo assim, essa prensa poderosa extrai só cerca de 60% do óleo total. Ainda há muito escondido no farelo, e é aí que entra a etapa mais sensível, a extração por solvente. O hexano, solvente mais comum, atravessa o farelo como uma chuva fina que dissolve o óleo restante. O resultado é a micela, que é a mistura de óleo e solvente. Em evaporadores, o hexano é removido e recuperado com eficiência impressionante. Mais de 99% volta para o sistema. O óleo bruto segue para tanques aquecidos, escuro e com cheiro forte, aguardando purificação.
O resíduo sólido passa por um processo de desolventização, transformando-se em ração rica em proteínas. A cadeia é tão eficiente que algumas fábricas reaproveitam o calor excedente para gerar vapor, mantendo o processo praticamente autossustentável. Mas, antes de avançar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está curtindo esse mergulho na engenharia do óleo de milho? Então, já deixa o seu like aqui no Fábricas e Fatos. Isso ajuda demais a trazer novos bastidores industriais para o canal. E sabe o que é incrível? É que apesar de toda essa estrutura gigantesca, o óleo representa menos de 5% do valor total do grão. O processo só existe porque tudo ao redor, farelo, amido, ração, mantém a operação lucrativa. E agora que você viu como o óleo nasce da força bruta combinada com precisão química, vamos entrar na fase que vai transformar esse líquido escuro e impuro em um produto claro, suave e comestível. E é exatamente nessa próxima etapa que começa a verdadeira alquimia industrial. O óleo bruto que sai da extração está muito longe do líquido dourado que você vê na prateleira. Ele chega aos tanques com uma cor escura, cheiro intenso e cheio de partículas microscópicas que precisam ser removidas com precisão absoluta. É aqui que começa a fase mais sensível e, ao mesmo tempo, mais elegante do processo: a purificação. Cada etapa funciona como um filtro que vai lapidando o óleo até que ele fique claro, leve e completamente seguro para consumo. A primeira grande etapa é a degomagem. O óleo é aquecido e misturado com água tratada. Essa água reage com fosfolipídios, formando uma espécie de goma espessa que se separa naturalmente do óleo. Quando essa goma é retirada, o líquido já começa a tomar uma aparência mais uniforme. O curioso é que essa goma, que muita gente imagina ser descartada, é reaproveitada pela indústria farmacêutica e de ração. Nada se perde. E é exatamente isso que torna esse processo tão fascinante. Cada subproduto encontra um novo caminho. Depois da degomagem, vem a neutralização, responsável por remover ácidos graxos livres. Esses ácidos deixariam o óleo com sabor desagradável e reduziriam sua durabilidade. Para eliminá-los, o óleo é misturado a uma solução alcalina suave, geralmente hidróxido de sódio. Essa solução reage com os ácidos, transformando-os em sabões que decantam para o fundo dos tanques. É como se o óleo passasse por um banho químico que devolve a ele sua pureza essencial. A ciência torna algo invisível aos olhos, mas totalmente perceptível no aroma e no sabor final. A etapa seguinte é o branqueamento, um processo que envolve argilas especiais capazes de capturar impurezas ainda menores. Essas argilas funcionam como ímãs microscópicos para pigmentos, metais e resíduos orgânicos que resistiram às fases anteriores. Quando o óleo passa por grandes filtros cheios desse material, ele emerge visivelmente mais claro. É um momento quase hipnótico para quem observa. O óleo escuro se transforma em um líquido amarelado e translúcido diante dos olhos. Mas mesmo com toda essa evolução, ainda falta uma etapa essencial: a desodorização. O nome pode parecer simples, mas o processo é surpreendente. O óleo é aquecido a temperaturas extremamente altas em câmaras a vácuo, o que faz com que compostos voláteis, responsáveis por odores e sabores fortes, evaporem completamente. Essa combinação de calor e ausência de oxigênio cria um ambiente perfeito para eliminar tudo o que poderia comprometer o aroma suave do produto final. O resultado é um óleo leve, neutro e pronto para ser usado em todo tipo de culinária. Neste ponto, vale fazer uma pausa e pensar na complexidade dessa transformação. Começamos com grãos secos, praticamente sem aparência oleosa, e chegamos a um líquido delicado, cristalino e estável. É um salto gigantesco, e cada fase depende da anterior
com uma precisão quase cirúrgica. Aproveitando esse momento, deixa eu te perguntar, qual etapa dessa purificação você achou mais impressionante até agora? Comente aqui embaixo e já aproveita para dizer de qual cidade ou estado você está assistindo o Fábricas e Fatos. Voltando ao processo, a última parte deste ato é a filtragem final, onde o óleo passa por membranas ultrafinas que removem qualquer traço residual de argila, sabões, partículas ou compostos indesejados. Não é exagero dizer que essa filtragem funciona quase como uma peneira invisível, separando o óleo perfeito de qualquer imperfeição microscópica. Quando essa etapa termina, o óleo está oficialmente pronto para a próxima fase, o refino final e o envase. A partir daqui, máquinas ultra-rápidas vão assumir o controle, enchendo, lacrando e rotulando milhares de garrafas por minuto. Essa é a etapa que você vai conhecer agora, e você vai se surpreender com a velocidade dessas linhas de produção. Quando o óleo sai da purificação, ele já está limpo e comestível, mas ainda precisa passar pela etapa que garante estabilidade, brilho e sabor neutro por meses, o refino final. Essa fase combina precisão térmica, filtragens avançadas e controles rígidos de qualidade. O óleo é aquecido novamente, desta vez de forma extremamente controlada, para ajustar sua viscosidade e retirar qualquer traço que possa comprometer a durabilidade. Sensores espalhados pelas tubulações monitoram temperatura, pressão e fluxo em tempo real, como se fossem vigilantes invisíveis, garantindo que tudo esteja perfeito antes de seguir adiante. Em seguida, o óleo chega às linhas de polimento, onde passa por microfiltros capazes de reter partículas tão pequenas que nem equipamentos convencionais conseguiriam detectar. É impressionante observar como máquinas enormes se dedicam a lapidar um líquido tão leve. A cada nova filtragem, o óleo ganha mais transparência, até atingir aquele brilho característico que o consumidor reconhece na prateleira. É um dos momentos mais elegantes de toda a fábrica. Com o óleo totalmente pronto, entramos no ponto mais impressionante deste ato: a linha de engarrafamento, um verdadeiro balé mecânico. Imagine dezenas de garrafas vazias, sendo alinhadas com precisão milimétrica, enquanto braços robóticos as posicionam no esteira. Em seguida, bicos de enchimento descem em sincronia perfeita, liberando a quantidade exata de óleo em cada garrafa. Não há desperdício, não há erro. É como assistir a uma coreografia industrial perfeitamente ensaiada. E aqui vai um número que sempre surpreende quem visita essas fábricas. Algumas linhas de produção conseguem encher mais de 600 garrafas por minuto. Um número impressionante. Isso significa que, em menos de 10 segundos, uma única máquina produz garrafas suficientes para abastecer um pequeno mercado aí do seu bairro. A combinação entre velocidade e precisão é tão absurda que, se um sensor detectar qualquer falha, um rótulo torto, um volume incorreto, uma tampa mal encaixada, a garrafa é retirada instantaneamente da esteira por um braço robótico. Nada passa despercebido. Depois do enchimento, as garrafas seguem para as seladoras, onde tampas são colocadas com torque calibrado. A força precisa ser exata, forte o suficiente para evitar vazamentos, mas nunca além do necessário, para que o consumidor consiga abrir facilmente. Em seguida, as garrafas passam por aplicadores de rótulos que usam jatos de ar para fixar cada etiqueta sem bolhas ou vincos. O resultado é uma garrafa esteticamente perfeita, pronta para ser exibida no mercado. Mas o trabalho não para por aí. Antes de serem enviadas ao empacotamento, todas as garrafas passam por uma etapa de inspeção óptica, onde câmeras de alta resolução analisam cor, transparência e preenchimento. Se o óleo estiver levemente fora do padrão de cor,
Mesmo que seja imperceptível aos olhos humanos, o sistema identifica e descarta automaticamente. É uma barreira final, que assegura que apenas o melhor do melhor seja distribuído. Depois da inspeção, chegamos ao empacotamento, onde máquinas montam caixas de papelão em segundos e organizam garrafas em fileiras perfeitas. Paletizadoras automáticas empilham essas caixas em blocos gigantes prontos para o transporte. Cada pallet pode carregar centenas de garrafas, e em grandes fábricas, dezenas desses pallets saem por hora rumo a centros de distribuição em todo o país. É nesse momento que a grandiosidade do processo fica evidente. De grãos secos e duros a garrafas perfeitamente seladas, o óleo de milho passa por uma jornada de força bruta, delicadeza química, precisão robótica e controle de qualidade quase obsessivo. E tudo isso para garantir que o produto final chegue puro, seguro e estável ao consumidor. Em seguida, nós vamos explorar o impacto global desse óleo, o caminho logístico e ainda revelar uma curiosidade surpreendente sobre usos que vão muito além da culinária. Quando as garrafas deixam a fábrica, começa uma etapa tão complexa quanto toda a produção: a distribuição. Pallets gigantes seguem para centros logísticos que funcionam como cidades automatizadas. Ali, sistemas inteligentes organizam tudo por região, demanda e data de fabricação. Cada lote tem destino específico e nada pode sair do planejamento. A cadeia inteira depende dessa precisão para que o óleo chegue sempre fresco às prateleiras. É curioso pensar que um produto tão comum tem um impacto global tão grande. O óleo de milho é usado em restaurantes, padarias, redes de fast food e indústrias de alimentos. Sua estabilidade e sabor neutro fazem dele um dos preferidos para frituras profissionais. Em alguns países, ele é tão popular que supera até o óleo de soja em vendas totais. Essa preferência só existe porque toda a engenharia que você viu até aqui garante um padrão altíssimo de qualidade. Mas o lado menos conhecido dessa história é ainda mais impressionante. O óleo de milho também tem usos não alimentares. Ele participa da fabricação de tintas, lubrificantes, produtos cosméticos e até bioplásticos. Sua composição permite modificações químicas que o tornam versátil e valioso para várias indústrias. É como se o óleo tivesse uma identidade dupla: alimento na cozinha e ferramenta essencial em setores complexos da economia. Uma curiosidade que até muitos profissionais não conhecem é que parte do óleo de milho é usada na produção de medicamentos, especialmente comprimidos revestidos. O óleo atua como lubrificante na prensa, garantindo que os comprimidos não grudem e que o revestimento fique uniforme. Mais uma prova de que um simples grão pode influenciar áreas completamente diferentes da vida humana. Quando chega ao supermercado, a jornada de centenas de quilômetros finalmente se encerra. Cada garrafa, alinhada e brilhante na prateleira, carrega dentro de si uma história de forças gigantes, sensores de precisão, calor extremo e engenharia sofisticada. É impressionante imaginar o caminho percorrido desde o grão quase seco até o líquido claro dentro da garrafa. Um processo que a maioria das pessoas nunca parou para imaginar. O impacto do óleo de milho também aparece no comércio internacional. Países que produzem milho em larga escala utilizam o óleo como parte estratégica de exportação. Ele é estável, fácil de transportar e muito valorizado. Em alguns portos, o carregamento acontece em tanques enormes, parecidos com os usados para combustíveis, e cruza oceanos para abastecer mercados e indústrias do outro lado do mundo. No fim dessa jornada, fica claro que o óleo de milho não é apenas um ingrediente. É o resultado de força bruta, química precisa, robótica veloz
e logística monumental. Uma cadeia inteira de pessoas e máquinas trabalha em perfeita sincronia para entregar um produto que parece simples, mas carrega ciência, tecnologia e impacto econômico gigantesco. E agora eu te pergunto, depois de acompanhar todo esse caminho, qual parte dessa cadeia você jamais imaginou que fosse tão complexa? Comenta aqui embaixo. E claro, se ainda não é inscrito aqui no canal Fábricas e Fatos, aproveite agora para se inscrever, porque ainda temos muitos bastidores industriais para revelar. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último vídeo. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço. Te espero lá.